Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em engenharia da informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Deneste, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. O que é mais provável que as leis fundamentais da natureza tenham sido suspensas por um momento, ou que o testemunho de uma pessoa esteja de alguma forma errado? Essa pergunta, que parece simples, né? Parece. Mas ela é o motor de uma das ferramentas mais poderosas de pensamento crítico que existem. O princípio do filósofo David Hume. E hoje nossa análise vai mergulhar em como um livro do pesquisador Jorge Guerra Pires, de uma forma fascinante, acabou se tornando um grande estudo de caso sobre a aplicação desse princípio. E o mais curioso é que, segundo o próprio autor, ele nem tinha o princípio de Hume em mente quando escreveu. Foi só depois, sabe, olhando para a obra pronta, que ele percebeu que tinha criado, quase que por instinto, uma demonstração prática da navalha de Hume. Aplicada a narrativas extraordinárias, principalmente as bíblicas. Exato. Então, nossa missão aqui é desempacotar essa ideia. Vamos usar o princípio de Hume como nosso guia e os exemplos do livro de Pires como nosso laboratório para entender como essa balança de probabilidades nos ajuda a navegar por alegações incríveis. Que vão de arcas gigantescas e dilúvios globais até a própria natureza da nossa percepção. Ok, vamos começar pelo básico, porque isso é fundamental para todo o resto. O que exatamente é esse princípio de Hume? Como funciona essa balança? A ideia central. Ela é elegantemente simples. Hume propõe que, diante de uma alegação de milagre, a gente tem que sempre pesar 2 coisas. Certo? De um lado da balança, a gente coloca a probabilidade de um milagre ter acontecido de verdade. Ou seja, que uma lei da natureza, sei lá, a gravidade, a biologia, foi violada. E do outro lado? Do outro lado, a gente coloca a probabilidade de o testemunho sobre esse milagre estar errado. E errado aqui pode significar um monte de coisa, né? Tipo, um engano, uma mentira. Exato, um engano, uma mentira deliberada, uma ilusão de ótica, um erro de interpretação, um exagero que foi crescendo com o tempo. E a conclusão de Hume é que um lado dessa balança é sempre invariavelmente mais pesado que o outro. Perfeito, ele argumenta que,
com base em toda a experiência humana que a gente acumulou até hoje, é sempre mais provável que o testemunho seja falho do que uma lei da natureza tenha sido quebrada. Tem uma frase específica dele que resume isso, né? Tem, e é a frase de ouro. Ele diz: nenhum testemunho é suficiente para estabelecer um milagre, a menos que o testemunho seja de tal tipo que sua falsidade seria mais milagrosa do que o fato que ele tenta estabelecer. Uau! Essa frase é densa. Então, para acreditar no milagre, a mentira ou o engano da testemunha teria que ser um milagre ainda maior. Perfeito, é isso. Rumi não está dizendo que milagres são impossíveis. O argumento dele não é sobre o que pode ou não acontecer no universo. É um argumento sobre conhecimento, então. É sobre epistemologia. Ele está dizendo que, com as ferramentas que a gente tem, nunca é racionalmente justificável acreditar em um milagre com base em testemunho. Certo, a teoria está clara. Mas isso pode soar um pouco abstrato. E é aí que o livro do Pires entra, trazendo isso para o mundo real, com exemplos bem concretos. Por onde ele começa a explorar essa falibilidade do testemunho? Ele começa exatamente onde deveria, no nosso próprio cérebro. Antes de analisar textos antigos, ele analisa o hardware que produz e interpreta os testemunhos. Faz sentido. E um exemplo poderoso que o livro traz é o fenômeno do cair no espírito em algumas igrejas, onde os fiéis caem no chão, aparentemente inconscientes, depois do toque de um pastor. Muita gente diria que isso é fraude, que as pessoas estão fingindo. Mas o livro argumenta algo mais sutil, não é? Sim, e mais interessante. O autor não descarta a possibilidade de fraude em alguns casos, mas o foco dele é que, para muitos ali, a experiência é genuinamente real. Como assim real? O cérebro delas, sob a influência de uma expectativa muito forte, da pressão do grupo, de um ambiente emocionalmente carregado, ele está, de fato, criando aquela realidade fisiológica. É um caso de autossugestão levada ao extremo. Entendi. O testemunho delas de que sentiram o poder é sincero. É sincero, mas isso não o torna uma evidência de uma força sobrenatural externa. Isso me lembra o poder do efeito placebo na medicina. A mente pode criar efeitos físicos reais baseadas só na crença. Exatamente a mesma lógica. E o livro reforça isso com exemplos mais cotidianos de como nossos sentidos são pouco confiáveis. Ah, tipo ilusões de ótica? Isso. Ele cita a clássica da roda de um carro que, em certa velocidade, parece estar girando para trás. Ou como uma serra elétrica pode parecer perfeitamente parada sob uma luz estroboscópica que pisca na mesma frequência. Certo. Nossos olhos não estão mentindo, mas o cérebro interpreta a informação de forma errada. Completamente equivocada. E se nossos sentidos nos enganam com coisas tão banais, o que dizer de eventos raros e carregados de emoção? O livro menciona aquele famoso experimento do gorila, né? Acho esse exemplo demolidor. É o experimento do gorila invisível, um clássico da psicologia. E sim, é demolidor. O livro descreve o cenário. Os pesquisadores mostram um vídeo de pessoas passando bolas de basquete e pedem para quem está assistindo contar o número exato de passes do time de branco. Uma tarefa que exige foco. Muito foco. E no meio do vídeo, uma pessoa vestida numa fantasia de gorila entra em cena, bate no peito e sai. E o resultado é chocante. É chocante. Cerca de metade das pessoas que assistem ao vídeo pela primeira vez não veem o gorila. Metade. Metade. Elas estão tão focadas na tarefa de contar que o cérebro delas literalmente edita para fora um gorila no meio da sala. Quando confrontadas depois, elas insistem. Não tinha gorila nenhum. Caramba! O testemunho delas, dado com total sinceridade, estaria completamente errado. Completamente. Isso é incrível. Se nossa atenção é tão falha para algo bem na nossa frente, o que o livro diz sobre como a mente lida com crenças que já estão, assim, bem enraizadas, como as religiosas? Imagino que não seja só um erro de atenção.
Não, aí a gente entra em mecanismos mais complexos e o livro mergulha nisso ao discutir a dissonância cognitiva. Um termo que a gente ouve bastante, mas que talvez nem todo mundo entenda o que realmente significa. O livro explica de forma bem clara. Dissonância cognitiva é aquele desconforto mental que a gente sente quando tem duas crenças ou ideias que se contradizem. Ou quando a gente faz algo que vai contra o que a gente acredita. Exato. O cérebro humano odeia essa inconsistência e trabalha ativamente para resolver. O exemplo que o livro dá é o de um engenheiro brilhante que projeta pontes usando as leis da física, mas que, ao mesmo tempo, acredita na história do dilúvio de Noé. Um evento que viola todas essas mesmas leis. Como o cérebro dele lida com essa contradição? Ele cria compartimentos mentais. A lógica da engenharia fica numa caixa, a fé religiosa fica em outra. Elas não se comunicam. Ou ele racionaliza, talvez? Sim, ele pode dizer que os caminhos de Deus são misteriosos. O ponto do livro é que o cérebro é mestre em criar essas saídas de emergência para proteger crenças importantes para nós. A religião, argumenta o texto, oferece um kit de ferramentas muito eficaz para isso. Ok, então nosso cérebro é falho na percepção, falho na atenção e mestre em auto-engano. Com essa base, o livro começa a aplicar a balança de Hume a outras alegações. E ele faz uma comparação muito interessante com abduções alienígenas. Sim, é uma analogia perfeita. O livro aponta que os relatos de abdução têm características curiosas. Eles se tornam mais frequentes e detalhados com o tempo, muitas vezes espelhando o que está na moda na ficção científica. E tem o fato de que nunca deixam provas, né? Nunca. Os relatos falam de cirurgias, implantes, mas os supostos cirurgiões extraterrestres nunca, jamais deixam para trás um bisturi de tecnologia alienígena, uma prova física conclusiva. Então, colocando na balança de Hume, de um lado temos uma conspiração interplanetária, e do outro... Do outro lado, temos fenômenos psicológicos muito bem documentados. Paralisia do sono, que pode gerar alucinações vívidas, a capacidade humana de criar falsas memórias, o poder das narrativas culturais. Aplicando Hume, a conclusão é inevitável. A probabilidade da psicologia humana estar em ação é imensamente maior do que a de uma visita extraterrestre. E o livro usa exatamente essa mesma lógica para analisar narrativas bíblicas, como a ressurreição. Exatamente. O livro não tenta provar que não aconteceu. Ele simplesmente pesa as probabilidades, De um lado da balança, a suspensão da lei biológica mais fundamental que a gente conhece, a finalidade da morte. e do outro, Do outro lado, uma série de explicações naturalistas. Poderia ter sido um diagnóstico errado, um coma profundo confundido com morte. O livro lembra que, em tempos antigos, condições que hoje a gente entende perfeitamente, como a epilepsia, eram vistas como possessão demoníaca. mas um defensor da fé poderia dizer que esse é justamente o ponto, que um milagre desafia a explicação natural. Como o livro lida com isso? O livro, seguindo Hume, diria que isso não muda a equação da probabilidade. O fato de algo ser inexplicável para nós naquele momento não o torna sobrenatural, apenas o torna não explicado. A história da ciência está cheia disso. Exato. A questão para Hume não é isso pode ser explicado, mas sim qual explicação é apoiada por mais evidências. A explicação de que um grupo de pessoas, num estado de luto e fervorosa expectativa, interpretou mal um evento é muito mais consistente com o que sabemos sobre psicologia. E além da falha na percepção inicial, o livro aponta outro problema gigantesco: a transmissão da história ao longo do tempo. Sim, essa é outra camada de incerteza. O texto ressalta que os evangelhos, por exemplo, não foram escritos por testemunhas oculares no dia seguinte, Foram escritos décadas, talvez gerações depois. baseados em tradição oral. É como um imenso jogo de telefone sem fio. Agora imagina essa brincadeira durando 60 anos, passando por diferentes culturas e idiomas. E mesmo depois de escrito, o problema não acaba. O livro menciona o número de traduções diferentes da Bíblia que existem só em português. Sim, algo entre 30 e 40 versões, e elas frequentemente discordam em passagens importantes. Se hoje, com toda a nossa tecnologia, não chegamos a um consenso sobre o que o texto original queria dizer, Como confiar num testemunho oral que foi passado de boca em boca por décadas, há 2 milênios?
Cada etapa desse processo adiciona mais peso ao lado erro humano da balança de Hume. Certo. Vamos mudar de foco para outro tipo de milagre que o livro analisa. Não o evento, mas a complexidade do mundo natural. O argumento do design inteligente. Isso mesmo. Esse é um argumento mais sutil. A ideia é que certas estruturas, como o olho humano, são tão complexas que não poderiam ter surgido por um processo aleatório como a evolução. A tal da complexidade irredutível. Exato. O que implicaria na existência de um designer, um criador. É um argumento que soa convincente à primeira vista. Como o livro o desmonta? Ele o desmonta, mostrando as falhas nesse suposto design perfeito. Pega o próprio exemplo do olho humano. Ele é incrível, mas longe de ser perfeito. Como assim? O livro explica que, por uma peculiaridade da nossa evolução, os nervos da nossa retina passam na frente dos fotorreceptores, bloqueando parte da luz. E onde eles se juntam para sair do olho, a gente tem um ponto cego. Que nosso cérebro precisa preencher. Exato. O engenheiro inteligente jamais projetaria um sensor com a fiação na frente. Polvos e lulas, por exemplo, têm olhos mais bem projetados nesse quesito. E aqui entra o exemplo do Babirusa, que o livro usa como um argumento final e brutal contra o design inteligente. É um exemplo trágico e poderoso. O Babirusa é uma espécie de porco selvagem. Suas presas superiores, em vez de crescerem para fora, crescem para cima, curvando para trás e perfuram o próprio crânio. E muitos machos, sim, levando a uma morte lenta e dolorosa. Que tipo de designer benevolente e inteligente criaria um animal que pode ser morto pelo crescimento dos próprios dentes? Então, mais uma vez, a balança de Hume Pende drasticamente para o outro lado. A explicação naturalista da evolução é um processo cego de tentativa e erro que resulta em soluções boas o suficiente e, às vezes, em aberrações como o Babirusa, é muito mais consistente com as evidências. O livro chega a dizer que a evolução é mais comprovada que a gravidade de Newton. De forma provocativa, sim, dado o volume e a variedade de evidências de áreas diferentes que apontam para a mesma direção. E quanto à alegação de que a própria Bíblia contém uma sabedoria milagrosa? O livro argumenta exatamente o contrário. Ele a posiciona como um documento que é um reflexo claro do conhecimento e da falta de conhecimento da Idade do Bronze. E está cheio de erros científicos para a época. Compreensíveis, mas erros. Por exemplo, no Gênesis, a terra e as plantas são criadas antes do Sol. Hoje, a gente sabe que a luz solar é a fonte de energia para a vida vegetal. A ordem está invertida. E o caso de estudo mais extenso do livro para essa questão é a história da Arca de Noé, né? Ele faz uma análise quase forense da logística. Sim, ele dedica um bom espaço para mostrar a impossibilidade física da narrativa se tomada literalmente. Primeiro, a engenharia da arca. Uma embarcação de madeira daquele tamanho, sem reforços de aço, não teria integridade estrutural. Teria partido ao meio. Exato. A força das ondas a teria destruído. O livro até compara a arca com navios como o Titanic para dar uma noção da escala absurda para uma construção de madeira. Ok. Vamos supor que a arca flutuasse. Aí vem o problema dos passageiros. O problema zoológico, como Noé, no Oriente Médio, reuniu os animais endêmicos de cada continente. Como ele coletou os cangurus da Austrália, os pinguins da Antártida. E os números? Os números. Conhecemos cerca de 7,7 milhões de espécies. A logística para abrigar, alimentar todos eles, remover os dejetos é inimaginável. E a evidência final que o livro apresenta, talvez a mais forte, vem da história humana. Exato! A datação do suposto dilúvio o coloca numa época em que outras grandes civilizações estavam em pleno florescimento. Os egípcios e os chineses já tinham escrita, mantinham registros detalhados. E há um silêncio absoluto nesses registros sobre um dilúvio global. Um silêncio total sobre um evento que teria exterminado toda a humanidade, exceto por 8 pessoas. O que é mais provável, aplicando Hume pela última vez? Que civilizações inteiras tenham esquecido de registrar que foram aniquiladas pela água. Ou que a história do dilúvio foi um mito local que foi ampliado. Exatamente. Ao final, a análise do livro de Jorge Guerra Pires funciona como essa aplicação prática e implacável do princípio de Hume. Não se trata de provar com 100% de certeza que algo é impossível.
Não, não é isso. É sobre usar a razão e a evidência para avaliar o que é mais provável. É um convite para a gente preferir explicações naturais e testáveis em vez de narrativas extraordinárias. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada em outra analogia poderosa do livro. Por muitas décadas, a física acreditava na existência do éter luminífero. Um meio invisível que preencheria o universo. Isso, para que as ondas de luz pudessem se propagar. Era uma ideia lógica, mas todos os experimentos criados para detectá-lo falharam, um após o outro. E em vez de insistir na crença, veio Einstein. Um jovem físico chamado Albert Einstein aceitou que os resultados diziam: o éter não existia. E essa ausência de evidência foi o ponto de partida para ele desenvolver a teoria da relatividade, que revolucionou nossa compreensão do espaço e do tempo. Então, a pergunta que o livro deixa no ar é: A pergunta é: se a falta de evidências foi poderosa o suficiente para derrubar uma teoria científica central e dar origem a uma nova física, por que a mesma lógica não se aplicaria a crenças com milhares de anos que também carecem de qualquer evidência corroborativa? A questão que fica para nossa reflexão é: se a ciência avança ao ter a coragem de abandonar ideias não comprovadas, por mais antigas ou queridas que sejam, O que nos impede de aplicar esse mesmo rigor intelectual a outras áreas de nossas vidas?